Imagine ser deixado em um orfanato quando criança, crescer cercado por silêncio, solidão e perguntas sem resposta. E só 30 anos depois, reencontrar a mãe que acreditava ter desaparecido para sempre. Essa é uma história real de abandono, dor, segredos escondidos e um reencontro inesperado que mudou tudo. Prepare-se para viver uma narrativa intensa, cinematográfica e profundamente emocionante, onde cada detalhe guarda uma revelação capaz de prender você até o último segundo. Uma história de infância roubada. Uma verdade que ficou enterrada por décadas. Um reencontro que mostra a força dos laços de sangue. Assista até o final. A revelação traz uma lição poderosa sobre perdão, escolhas impossíveis e a esperança que nunca morre. Naquela manhã abafada, o menino pequeno de cabelos castanhos e olhar assustado foi deixado em um orfanato como quem abandona um objeto sem valor. Não houve despedida calorosa, nem abraço prolongado, apenas o barulho seco da porta sendo fechada e passos apressados ecoando no corredor estreito. Ele ficou parado, segurando uma sacolinha de pano com 2 mudas de roupa, sem compreender que aquele seria o cenário da sua infância. Paredes frias, camas enfileiradas e a ausência definitiva de um colo materno. O orfanato não cheirava a infância, mas a desinfetante barato misturado com sopa requentada. As crianças ali aprendiam cedo que chorar não trazia ninguém de volta. O menino, que mais tarde seria chamado de João pelos cuidadores, observava os outros correndo pelo pátio como se tentassem fugir da própria realidade. Mas dentro dele algo pesava diferente. Uma pergunta que não o abandonava. Por que sua mãe o havia deixado ali? As noites eram as piores. As luzes se apagavam cedo e os soluços ecoavam discretos pelos dormitórios. João se encolhia na cama dura, apertando contra o peito a sacolinha de pano como se fosse um talismã. Ele fechava os olhos, tentando lembrar o rosto da mulher que o trouxe até aquele lugar. Mas com o passar dos anos, a lembrança se tornava turva, até se confundir com o sonho. O tempo passou e João cresceu em meio a regras severas, disciplina imposta e poucas demonstrações de afeto. As freiras que cuidavam do lugar eram rígidas, alimentavam os corpos, mas raramente os corações. Ele aprendeu a sobreviver calado, a observar mais do que falar, a se apegar às pequenas vitórias. Uma bola de trapos jogada no pátio, um pedaço de bolo em aniversários coletivos, um livro esquecido numa prateleira. Ainda assim, havia sempre um vazio, uma lacuna que não podia ser preenchida por jogos improvisados, nem por histórias inventadas entre os colegas. A cada aniversário, quando chamavam seu nome na lista, ele olhava para a porta esperando que ela se abrisse. Mas nunca acontecia. A ausência se transformava em cicatriz invisível, moldando um homem em silêncio. Quando completou 18 anos, João deixou o orfanato sem nunca ter sido adotado. Saiu com uma mala pequena, alguns documentos e o peso de uma infância roubada. O mundo lá fora era imenso, barulhento e impiedoso. Arranjou trabalhos temporários, ajudante de pedreiro, servente em restaurante, carregador de caixas em feiras. Cada dia era uma batalha para não se perder no esquecimento de si mesmo. Mesmo com todas as dificuldades, uma chama persistia dentro dele. O desejo de reencontrar a mãe. Durante anos, essa ideia foi como um sussurro distante, mas conforme envelhecia, tornou-se um grito constante. Perguntas não respondidas o perseguiam. Será que ela estava viva? Será que se lembrava dele? Será que havia se arrependido? João construiu a vida com esforço. Morou em quartos alugados, dividindo espaço com estranhos, economizando cada centavo. Fez amigos, perdeu outros, apaixonou-se sem conseguir entregar todo o coração, pois parte dele sempre estava em falta. Nunca deixou de carregar a marca da infância no orfanato, como um carimbo que o acompanhava para onde fosse. E então, 30 anos depois daquele dia em que foi deixado para trás, o destino colocou um sinal em seu caminho.
Uma notícia inesperada o faria reviver o passado que tentou sepultar, reacendendo a esperança e o medo de encarar a verdade. A notícia chegou de forma banal, como tantas outras que passam despercebidas, mas nela havia algo diferente, algo que fez o coração de João bater mais rápido. Ele estava em seu pequeno quarto alugado, arrumando algumas caixas antigas que guardava desde a saída do orfanato, quando encontrou um envelope esquecido entre papéis amarelados. Era de uma instituição beneficente, datado de anos atrás, onde constava uma lista de nomes de mulheres que haviam procurado o orfanato em busca de informações sobre crianças deixadas ali. Os olhos de João se fixaram em um detalhe. Um sobrenome que parecia familiar, ecoando em sua memória como uma melodia distante. Ele não conseguia recordar de onde conhecia aquela palavra, mas algo dentro dele dizia que tinha ligação direta com sua mãe. As mãos tremiam enquanto ele relia as páginas, como se tentasse arrancar do papel uma verdade escondida. Naquela noite, o sono não veio. Ele ficou sentado na beira da cama, encarando o envelope sobre a mesa, pensando em tudo que poderia significar. Seria possível que sua mãe tivesse voltado para procurá-lo? Seria possível que, mesmo após deixá-lo no orfanato, ela não tivesse o esquecido? Cada hipótese era um fio de esperança, mas também um risco de mergulhar novamente na dor da rejeição. No dia seguinte, João decidiu agir. Guardou o envelope com cuidado dentro de uma pasta e seguiu até a antiga instituição que, na infância, fora o seu mundo. O prédio ainda existia, mas estava desgastado, com paredes descascadas e janelas enferrujadas. O portão rangeu quando ele empurrou, e o cheiro característico de desinfetante misturado à poeira o atingiu em cheio, trazendo lembranças que ele queria esquecer. Uma funcionária idosa, que parecia carregar nos olhos décadas de histórias, o recebeu com desconfiança. Ele mostrou o envelope e explicou quem era. O nome dele parecia despertar algo na memória dela, pois um silêncio pesado caiu antes de responder. Muitos passaram por aqui. Algumas histórias se perderam, outras ficaram escondidas. Disse, a voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvida. Esse sobrenome... Você se lembra de alguém? Insistiu João, mostrando o papel. Ela hesitou, olhou ao redor e finalmente assentiu. Sim, uma mulher veio algumas vezes. Perguntava de um menino. Chorava muito, mas nunca a deixaram entrar. Sempre diziam que não havia registro. Eu mesma a vi sentada no banco do jardim, segurando uma foto. O chão pareceu sumir sob os pés de João. Ele não sabia se ria ou chorava. A imagem de uma mulher voltando, procurando por ele, era ao mesmo tempo um alívio e uma dor. Se ela o buscara, por que nunca o encontrou? Quem havia escondido essa verdade? Saiu da instituição com o coração acelerado. Pela primeira vez em décadas, tinha algo concreto. Uma prova de que sua mãe não o havia abandonado de forma definitiva. Havia tentado voltar. Havia lutado, ainda que em silêncio. Naquela noite, ao deitar-se, João sentiu o peso da escolha que precisava fazer. Poderia ignorar, continuar a viver sua rotina sem abrir feridas antigas, ou poderia mergulhar de vez nessa busca, enfrentando segredos que talvez preferissem permanecer enterrados. Ele fechou os olhos e lembrou do menino de cabelos castanhos, sozinho no dormitório do orfanato, apertando contra o peito uma sacolinha de pano. Aquele menino ainda morava dentro dele, e por ele, João decidiu que iria até o fim, não importava o que tivesse que enfrentar. Os dias seguintes foram consumidos por uma ansiedade que João já não conseguia disfarçar. O envelope, agora guardado com cuidado dentro de uma pasta, se tornara mais do que um pedaço de papel. Era uma chave, talvez a única, para abrir a porta de um passado cheio de sombras. O nome escrito ali martelava em sua mente sem descanso. Ele acordava no meio da noite repetindo as letras em voz baixa, como se o som pudesse aproximá-lo da verdade. Determinou-se a encontrar qualquer pista. Começou perguntando nos lugares mais óbvios,
Cartórios, registros antigos, arquivos públicos. As respostas vinham sempre em tom burocrático. Falta de dados. Documentos extraviados. Não consta. O sistema parecia feito para apagar rastros e João sentia que, mais uma vez, forças invisíveis estavam contra ele. Mas a cada negativa, a chama dentro dele só aumentava. Não estava disposto a perder a oportunidade de reencontrar a mãe depois de 3 décadas. Um dia, sentado na fila de um cartório abafado, ouviu a conversa de 2 mulheres à sua frente. Elas falavam sobre processos antigos de quando orfanatos entregavam crianças de forma irregular, sem registro adequado, e como muitas mães nunca conseguiam encontrar os filhos que haviam deixado para trás. O coração de João disparou. Aquela história parecia a sua. Ele se inclinou, pediu desculpas pela intromissão e perguntou se elas conheciam casos concretos. Uma delas, surpresa com a insistência, disse: "Conheci uma mulher que viveu esse tormento. Vinha sempre procurar notícias do filho. O sobrenome era parecido com esse que você está perguntando. Mas faz tempo. Não sei se ainda está viva." O sangue de João ferveu. Pediu mais detalhes, qualquer pista, até que conseguiu um endereço antigo. Era de um bairro distante, onde casas simples se amontoavam em ruas estreitas. No mesmo dia, decidiu ir até lá. Chegando ao local, encontrou apenas um terreno abandonado, cheio de mato e restos de madeira. O coração apertou. Por um momento, sentiu que havia chegado tarde demais. Mas, ao perguntar para alguns vizinhos, recebeu informações fragmentadas. A mulher realmente havia morado ali, mas se mudara há muitos anos. Alguns diziam que ela fora vista em outro bairro, outros afirmavam que havia deixado a cidade. As versões se contradiziam e João sentiu o peso de uma nova frustração. Ainda assim, havia algo inédito nessa busca. Pela primeira vez, ele caminhava em ruas onde sua mãe também havia estado. Respirava o mesmo ar, tocava os mesmos muros. Essa sensação o fortalecia. Não era mais uma lembrança turva do orfanato. Era uma realidade palpável. Decidiu aprofundar a investigação. Contratou, com o pouco dinheiro que havia economizado, a ajuda de um detetive particular. O homem, calejado de histórias de desaparecimentos, ouviu atentamente o relato de João, olhou os papéis e disse: "Isso não vai ser fácil, mas se ela deixou rastros, nós vamos encontrar. Só prepare-se para o que pode vir. Às vezes a verdade dói mais que o silêncio." A advertência ecoou na mente de João. Ele sabia que estava mexendo em feridas profundas, mas não havia mais retorno. O detetive prometeu notícias em algumas semanas. Durante esse tempo de espera, João viveu dividido entre esperança e desespero. Cada dia era um eterno vai e vem entre acreditar que logo haveria de novo e temer que ela tivesse morrido sem que ele pudesse dizer uma única palavra. À noite, sentado em sua cama estreita, ele falava em voz baixa como se ela pudesse ouvir: "Eu estou procurando você. Não desista de mim." E então, numa manhã nublada, o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz do detetive soava firme: "João, encontrei algo. E você precisa estar preparado." A ligação do detetive ecoava como um trovão no ouvido de João. O coração acelerou de tal forma que ele precisou se sentar na beira da cama para não perder o equilíbrio. Do outro lado da linha, a voz grave repetiu: "Encontrei uma pista concreta. Sua mãe não desapareceu. Ela está viva." As palavras demoraram a se encaixar no pensamento de João. Durante anos, ele alimentara aquela esperança como quem protege uma chama contra o vento. E agora, ao ouvir a confirmação, sentiu o corpo inteiro estremecer. A respiração ficou curta, as mãos suadas. "Onde ela está?" conseguiu perguntar, a voz embargada. "Eu vou te entregar o endereço, mas preciso que você tenha calma. Ela vive uma vida simples, discreta, e pelo que descobri, guarda muito mais segredos do que você imagina." João anotou os detalhes com as mãos trêmulas. O bairro não era distante,
mas parecia carregar nas entrelinhas uma história pesada. O detetive reforçou: não espere uma recepção fácil. Nem sempre as mães que deixam um filho para trás conseguem conviver com a culpa. Desligou o telefone e ficou imóvel, encarando o papel. Por anos, sonhara com aquele momento. Imaginava abraços, lágrimas, explicações que apagariam a dor. Mas agora, diante da possibilidade real, o medo crescia. E se ela o rejeitasse novamente? E se nunca tivesse se arrependido? Mesmo assim, sabia que não podia recuar. No dia seguinte, colocou a melhor roupa que tinha, ajeitou os cabelos no espelho e seguiu até o endereço. O caminho pareceu interminável. Cada esquina despertava lembranças do passado. Os corredores do orfanato, o som das crianças correndo, o vazio de esperar por alguém que nunca vinha. Chegou diante de uma casa simples, com paredes gastas e um portão enferrujado. O coração disparou tanto que parecia querer pular do peito. Caminhou devagar, até que sua mão tocou o ferro frio do portão. Respirou fundo e chamou, a voz quase falhando. Dona Maria? Houve silêncio. Apenas o som distante de um rádio velho vinha de dentro. Ele chamou de novo, mais forte. Uma sombra apareceu pela janela. Era uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo. Os olhos se estreitaram, tentando reconhecer quem chamava. Quando ela abriu o portão, João sentiu as pernas fraquejarem. O olhar dela trazia algo familiar, um reflexo perdido em suas próprias feições. Por um instante ninguém disse nada, apenas se encararam, como se o mundo inteiro tivesse parado. Ele finalmente murmurou com a voz embargada: "Sou eu, o menino que a senhora deixou no orfanato." Os olhos da mulher se encheram de lágrimas instantaneamente, mas não de alívio. Eram lágrimas pesadas, carregadas de culpa. A mão dela tremeu ao segurar o portão e a primeira palavra saiu como um sussurro doloroso. "Eu sabia. Um dia você viria." O portão rangeu quando a mulher abriu espaço para que João entrasse. Ele atravessou devagar, como quem pisa em território sagrado e ao mesmo tempo perigoso. A casa era simples, marcada pelo tempo. Móveis antigos, fotografias amareladas nas paredes, o cheiro de café misturado com poeira. Tudo parecia suspenso, como se o passado tivesse parado de correr ali dentro. Ela indicou uma cadeira, mas João hesitou antes de se sentar. Não sabia se estava diante de sua mãe ou de uma estranha que carregava apenas o título. O silêncio pesou, até que ela respirou fundo e começou: "Eu pensei nesse momento todos os dias da minha vida." A voz era rouca, quebrada. "Nunca tive coragem de procurar você diretamente. Sempre achei que, se um dia fosse possível, seria você quem viria." João sentiu um aperto no peito. "Por quê?" perguntou, a voz mais firme do que esperava. "Por que me deixou?" Ela fechou os olhos, as mãos trêmulas apoiadas sobre o colo. "Eu era muito jovem, não tinha nada. Seu pai nos abandonou antes mesmo de você nascer. Eu não tinha família que me acolhesse, nem recursos para criar uma criança. O orfanato parecia cruel. Mas na época me disseram que seria a única chance de você ter algo melhor do que eu poderia oferecer." As palavras atravessaram João como lâminas. Ele lembrava das noites frias, da solidão nos corredores, da espera eterna por um abraço que nunca vinha. Como aquilo podia ser considerado algo melhor? Ainda assim, via nos olhos dela um sofrimento que parecia genuíno, uma culpa que a consumira por décadas. "Você voltou lá", disse ele, lembrando-se do relato da funcionária. "Tentou me buscar." Ela o olhou, surpresa. "Como você sabe disso?" "Eu encontrei registros. Ouvi pessoas que lembram de você sentada no banco do jardim, com uma foto." A mulher levou as mãos ao rosto, as lágrimas escorrendo sem controle. "Sim, eu voltei, mais de uma vez. Mas nunca me deixaram entrar. Disseram que não havia menino algum com seu nome. Eu implorei. Cheguei a levar presentes, mas sempre me barravam. Eu não sabia que caminhos tomar. Eu era apenas uma mulher pobre, sem poder algum.
Eles roubaram minha chance de ser sua mãe de novo. O coração de João se apertou. A raiva e a compaixão lutavam dentro dele. Parte queria acreditar em cada palavra. Parte queria gritar que nada justificava o abandono inicial. Você entende o que eu vivi? A voz dele falhou. 30 anos. 30 anos sem saber se era amado, se alguém me esperava. Ela estendeu a mão trêmula em direção a ele, mas parou no ar, como se tivesse medo de ser rejeitada. Eu nunca deixei de esperar por você. Cada aniversário seu, eu rezava em silêncio. Cada noite, eu imaginava o rosto que não podia ver. Eu não pedi perdão a ninguém porque sabia que só a você eu devia. O silêncio voltou a preencher o espaço. João olhou para aquela mulher, os traços envelhecidos, os olhos marcados pela culpa. Reconhecia nela fragmentos de si mesmo, a forma dos olhos, o jeito de franzir a testa. Era inegável que estavam ligados pelo sangue, mas entre eles havia também um abismo construído por décadas de ausência. Não sei se consigo te perdoar, disse ele finalmente, mas eu precisava te ouvir. Precisava saber que você existia. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Não peça a si mesmo o que não pode dar agora. Só me deixe estar perto, se for possível. João não respondeu. Apenas ficou ali, observando aquela mulher que era sua mãe, mas também uma estranha. A sensação era como estar diante de um espelho rachado. Refletia algo familiar, mas distorcido pelo tempo. E foi nesse instante que um barulho forte do lado de fora interrompeu o momento. Um carro parou bruscamente diante da casa. Passos apressados ecoaram pelo portão. João e a mãe se entreolharam assustados. Ele percebeu que aquele reencontro, tão esperado, não aconteceria em paz. Havia mais pessoas envolvidas nessa história, pessoas que não queriam que a verdade viesse à tona. O som dos passos do lado de fora ecoou como uma ameaça invisível. O coração de João disparou, e a mãe, trêmula, levou a mão à boca como quem reconhecia aquele perigo antes mesmo que ele surgisse. O portão rangeu, e logo bateram à porta com força, não como quem pede licença, mas como quem exige entrada. Não abra, sussurrou João, levantando-se. Mas era tarde. A maçaneta girou e a porta se escancarou, revelando um homem de meia-idade, alto, com olhar duro e semblante carregado. Seus olhos percorreram a sala até encontrar João, e a tensão se materializou no ar. Eu sabia que esse dia ia chegar, disse ele, a voz grave. Você não deveria ter voltado. A mãe de João se encolheu na cadeira, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, não faça isso. Ele é meu filho. O homem lançou a ela um olhar cortante, depois voltou-se a João. Você não tem ideia do que está mexendo. Foram 30 anos de silêncio. 30 anos em que essa história ficou enterrada. Agora você vem cavar o que não devia? João manteve-se firme, embora o corpo inteiro estremecesse. Eu só quero respostas. Quero saber por que fui deixado no orfanato. O homem riu de forma amarga. Respostas? Às vezes o silêncio é a única proteção. Sua mãe sabe disso. Não foi só pobreza ou abandono. Houve mais, muito mais. As palavras caíram como pedras. João olhou para a mãe, buscando confirmação, mas ela desviou o olhar, encolhendo-se ainda mais. Diga a ele, insistiu o homem. Conte o que você fez, Maria. Ela balançou a cabeça, chorando em silêncio, enquanto o homem avançava 2 passos na direção de João. Você não imagina a quantidade de gente que queria esse segredo morto. Se continuar nessa busca, não vai apenas destruir a si mesmo, vai colocar sua mãe em risco também. O ar parecia rarefeito. João sentiu a raiva crescer, misturada ao medo. Eu não passei 30 anos da minha vida em silêncio para aceitar ameaças agora. Quero a verdade, doa a quem doer. O homem se aproximou tanto que João sentiu o hálito pesado. Os punhos cerrados indicavam que não hesitaria em usar a força. Mas, de repente, a mãe se levantou com uma coragem que parecia vir de décadas guardadas. Basta! Gritou ela com a voz firme. Ele tem direito de saber, não vou mais esconder.
O homem a olhou incrédulo, como se tivesse levado um golpe inesperado. Se abrir a boca, vai se arrepender. Ela respirou fundo, encarando-o com os olhos cheios de lágrimas, mas também de decisão. Já me arrependo há 30 anos. Não vou carregar esse peso por mais tempo. O silêncio que se seguiu era como um fio esticado prestes a se romper. João sabia que, a partir daquele instante, não havia retorno. O segredo que havia moldado toda a sua vida finalmente estava prestes a ser revelado. Mas também poderia custar caro demais. A respiração da mãe de João tremia, mas seus olhos estavam firmes. Era como se uma represa, prestes a se romper, finalmente cedesse. O homem ainda estava parado no meio da sala, o semblante carregado de fúria, mas ela ergueu a mão como quem pede silêncio e encarou o filho. Você merece saber a verdade, disse, a voz embargada. E eu já não tenho forças para continuar escondendo. João se aproximou devagar, o coração martelando, sentindo que aquele instante mudaria tudo. Ela começou com um fio de voz. Quando você nasceu, eu já vivia sob ameaça. Não foi apenas miséria ou abandono. Havia uma dívida que não era minha, mas que caiu sobre mim. João franziu o senho. Dívida? Seu pai, ela disse, apertando os dedos trêmulos. Ele se envolveu com gente perigosa. Fez negócios que não podia pagar. Quando fugiu, me deixou sozinha, grávida, e com homens à porta cobrando o que não existia. Eles disseram que, se eu não quitasse, levariam aquilo que eu tinha de mais precioso. E levaram você. O chão pareceu sumir sob os pés de João. O coração batia tão forte que doía. Então, eu não fui deixado por escolha? Ela balançou a cabeça, lágrimas caindo. Eu lutei, implorei, tentei impedir, mas eu era apenas uma mulher sozinha. Eles me obrigaram a te entregar ao orfanato, como fachada. Disseram que lá você ficaria fora do alcance de outros que pudessem te usar contra mim. Mas nunca foi uma escolha minha. Foi uma imposição cruel. O homem, impaciente, interveio. Não adianta romantizar. Ele foi moeda de troca. Foi assim que você sobreviveu. Aquelas palavras cortaram João. Era como se a vida inteira tivesse sido resumida a uma barganha, um pagamento. O rosto dele se contraiu em dor. Eu fui vendido? A mãe estremeceu, mas não negou. Você foi entregue para que não nos matassem. Foi o preço que paguei para continuar viva. E, de certa forma, para que você também tivesse chance de viver. O silêncio tomou conta da sala. João sentia as pernas fracas, o peso de 3 décadas esmagando o peito. A raiva queimava como fogo, mas havia também um nó de compaixão. A mulher diante dele não era apenas culpada, era também uma vítima de um sistema cruel, de escolhas impostas pela violência. E por que nunca me contou isso antes? A voz dele saiu como um sussurro, carregado de dor. Ela soluçou, cobrindo o rosto. Porque tinha medo. Medo de você me odiar. Medo de que os mesmos homens que um dia levaram você ainda pudessem voltar. Eu nunca fui livre dessa sombra. João deu um passo para trás, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. O homem que assistia à cena bufou, visivelmente irritado. Chega disso, o passado deve ficar enterrado. Se você insiste em cavar, só vai trazer destruição. Mas João já não conseguia se calar. A fúria tomou o lugar do medo. Destruição? Minha vida já foi destruída no dia em que me tiraram da minha mãe. O que eu quero agora é reconstruir, nem que isso custe o resto da minha paz. O silêncio que se seguiu foi sufocante. A mãe chorava baixinho, enquanto o homem cerrava os punhos, sem saber se saía ou se explodia. João percebeu que a guerra pela verdade estava apenas começando, e que a revelação que acabara de ouvir era apenas a primeira camada de um segredo muito maior. João saiu da casa naquela noite com o peito em chamas. O que ouvira não lhe dava paz, mas também não era suficiente. A cada passo na rua deserta, ele sentia que o passado ainda escondia algo maior, algo que sua mãe não tivera coragem de dizer diante do homem que os intimidava. Ele não queria apenas compreender por que fora deixado no orfanato.
Queria saber quem havia decidido seu destino. Nos dias seguintes, quase não dormiu. A revelação da mãe ecoava como um tambor na mente. Você foi moeda de troca. O que significava, de fato? Quem eram aqueles homens que transformaram a infância dele em um fardo? João voltou a procurar o detetive, entregando o pouco dinheiro que ainda tinha. Vá mais fundo, pediu com voz firme. Não quero apenas nomes. Quero entender como tudo aconteceu. O detetive, experiente, observou-o com atenção. Você está pronto para descobrir coisas que talvez não consiga suportar? João assentiu, mesmo sem ter certeza. Alguns dias depois, o detetive trouxe um dossiê improvisado. Anotações, recortes de jornais velhos, depoimentos colhidos discretamente. Havia menções a grupos de agiotas, a negócios obscuros que envolviam desaparecimentos de crianças. Não apenas o dele. João ficou atônito. A dor pessoal que carregara por 30 anos agora se conectava a um esquema maior, mais sombrio. Enquanto lia aquelas páginas, sua mente viajava para o passado. Lembrou-se das noites frias no dormitório do orfanato, quando se perguntava por que fora escolhido para aquela solidão. Agora, a resposta doía ainda mais. Não fora destino, fora conveniência. Um acordo sujo o transformara em moeda de barganha. Tomado pela raiva e pela necessidade de confrontar a verdade, decidiu voltar à casa da mãe. Ao chegar, percebeu que ela parecia esperá-lo. Estava sentada na varanda, os olhos fixos no vazio, como quem já não tinha mais forças para esconder. Eles nunca te deixariam em paz, disse ela antes mesmo que ele falasse. Eu sabia que você iria procurar. João sentou-se diante dela, o olhar firme. Quem eram eles? Quero nomes. Quero saber quem decidiu que a minha vida valia menos do que uma dívida. Ela respirou fundo, o peito subindo e descendo de forma pesada. Seu pai se envolveu com homens que dominavam tudo na época. Não eram apenas cobradores, eles tinham ligações com instituições, com políticos, com gente que podia apagar qualquer rastro. Quando ele desapareceu, eu fiquei vulnerável. Eles sabiam que eu não tinha como pagar. E escolheram você, porque eu não tinha ninguém para me defender. As palavras caíram como um soco. João apertou os punhos, tentando conter a raiva. Então não fui apenas abandonado, fui usado. Ela assentiu, chorando em silêncio. João se levantou andando pela varanda como um animal em busca de saída. Eu vou encontrá-los. Não importa quem sejam, não importa o quanto tentem se esconder. Vou colocar luz onde eles só espalharam sombra. A mãe tentou se aproximar, tocando o braço dele. Meu filho, isso pode te destruir. Essas pessoas não hesitam em fazer calar quem ousa mexer no passado. Mas a decisão já estava tomada. João não tinha mais medo do silêncio ou da solidão. Por 3 décadas, ele havia sido prisioneiro de um segredo que não escolheu carregar. Agora queria libertar-se, ainda que tivesse que enfrentar monstros maiores do que imaginava. Naquela noite, saiu de lá com a sensação de que o reencontro com a mãe não era o fim da história, mas o início de uma guerra contra o próprio destino. E pela primeira vez, sentiu que não estava mais correndo de sua dor. Estava indo de encontro a ela. João amanheceu com a mente em ebulição. A cada nova peça do quebra-cabeça, mais evidente ficava que sua história não era um caso isolado. O dossiê entregue pelo detetive mencionava outros nomes, outras crianças, famílias destruídas pelo mesmo esquema. O sangue lhe fervia nas veias. Não era apenas sobre ele e sua mãe. Era sobre uma rede de silêncio que havia lucrado com a dor de inocentes. Decidiu começar pelos poucos contatos que ainda restavam da época do orfanato. Passou dias visitando antigos colegas, agora homens e mulheres marcados pelo mesmo abandono. Alguns evitavam falar, como se ainda tivessem medo. Outros se emocionavam, lembrando de crianças que desapareceram de repente, levadas sem explicação. Um deles, um amigo de infância chamado Paulo, revelou: Eu me lembro do dia em que você sumiu da lista. Disseram que tinha sido adotado, mas ninguém viu nada. Depois descobri que não era só você.
Muitos saíam assim, como se nunca tivessem existido. Essas palavras foram como brasas jogadas em uma ferida aberta. João entendeu que o orfanato fora usado como fachada. Não era apenas um abrigo, era uma vitrine de crianças vulneráveis para acertos escusos. Movido por essa descoberta, ele voltou a confrontar a mãe. Encontrou-a sentada na cozinha, os olhos baixos, como quem carrega mais do que já confessou. Colocou o dossiê sobre a mesa e, com voz firme, exigiu: "Não pode haver mais segredos. Se eu fui moeda de troca, quero saber quem lucrou com isso e quero saber qual foi o seu papel." Ela fechou os olhos, respirou fundo e, por um instante, João pensou que ela desmaiaria. Então, com a voz quebrada, revelou algo que o paralisou. "Não foi só você, João. O ar faltou." "Como assim?" Ela começou a chorar, tremendo. "Você tinha uma irmã, mais nova. Eu escondi a gravidez porque já vivia com medo. Quando nasceu, eles levaram. Não houve sequer chance de registrar. Eu nunca mais a vi." A revelação explodiu dentro de João como dinamite. Todos os anos de vazio, todos os sonhos em que se via cercado por sombras, agora ganhavam forma. Ele não era o único filho arrancado daquela mãe. Sua história estava ligada a outra vida perdida, a outra alma levada por mãos cruéis. "Você sabia e nunca me contou?" A voz dele era quase um grito, carregado de incredulidade e raiva. Ela soluçava. "Eu não suportava. Já era pesado demais carregar a culpa de ter deixado você. Eu não tinha forças para dizer que levei outra perda nas costas." João se afastou, sentindo o chão ruir. A dor que já era insuportável agora dobrava de peso. Não apenas fora usado como moeda de troca, mas havia uma irmã em algum lugar, talvez viva, talvez morta, desaparecida sem deixar rastros. Nesse momento, o detetive ligou novamente. A voz dele soava urgente. "João, encontrei registros de movimentações suspeitas no orfanato, nomes falsos, adoções que nunca foram legalizadas. O seu caso não foi o único. Se quiser, podemos ir mais fundo, mas prepare-se. Tem gente grande envolvida." João desligou o telefone, respirando fundo, tentando organizar o turbilhão dentro de si. O reencontro com a mãe já não era suficiente. Agora, tinha uma nova missão: descobrir o paradeiro da irmã desconhecida e expor todos os que transformaram sua família em mercadoria. E naquele instante, ele soube. A batalha pela verdade estava apenas no começo, e os inimigos que surgiriam seriam muito mais perigosos do que qualquer lembrança de abandono. O vento daquela noite parecia carregar presságios. João caminhava de um lado para o outro em seu quarto, com o dossiê espalhado sobre a cama. Cada página revelava um pedaço de um quebra-cabeça macabro, registros adulterados, nomes falsos, datas que não batiam. O padrão era claro demais para ser coincidência. O orfanato que o havia acolhido na infância fora palco de um esquema cruel de tráfico disfarçado de adoção. O detetive marcara um encontro para mostrar novas provas. Chegando ao escritório, João encontrou o homem sério, com olheiras profundas e uma pasta ainda mais volumosa. Ele abriu e espalhou os documentos na mesa. "Aqui está o que conseguimos levantar", disse. "E não é bonito. Pessoas influentes, políticos, gente que ainda tem poder. Se você seguir em frente, não vai ser só uma luta pessoal. Vai se meter em algo que pode custar caro demais." João folheava os papéis, reconhecendo o nome do antigo diretor do orfanato, anotado ao lado de valores e assinaturas falsas. O estômago revirou. "Eles lucraram com a minha dor e com a de tantos outros. E continuam ativos", completou o detetive. "Esse não é um passado morto." Naquele instante, a porta do escritório bateu com força. 2 homens entraram, vestindo ternos escuros. O olhar frio e a postura ameaçadora diziam tudo. Um deles colocou uma carta sobre a mesa, sem dizer palavra. O outro apenas encarava João, como se pudesse atravessá-lo com os olhos. Quando os homens se foram, o detetive abriu a carta. As palavras curtas e diretas eram como lâminas. "Pare agora, último aviso." João respirou fundo, tentando conter a fúria.
Eles acham que o medo vai me calar, mas não vou parar. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Passos desconhecidos o seguiam à distância. Um carro estacionava perto de sua casa todas as noites, faróis apagados, mas motor ligado. Sua mãe começou a receber telefonemas mudos que terminavam com o clique seco de alguém desligando. Mesmo assim, João reuniu coragem e procurou diretamente alguns nomes envolvidos. Enfrentou portas fechadas, respostas evasivas e até insultos. Mas em cada rosto, ele via o pânico de quem tem algo a esconder. Era a prova de que estava no caminho certo. Uma noite, ao voltar para casa, encontrou o portão escancarado. O coração quase parou. Correu para dentro e encontrou a mãe encolhida em um canto da sala chorando. A casa estava revirada, gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão. Ela o olhou com desespero. Eles vieram aqui, disseram que se você não desistir, eu vou pagar o preço. O sangue de João ferveu. Apertou os punhos, sentindo a raiva e o medo se misturarem. Então é isso. Querem me dobrar pela dor. Mas eu já vivi sem mãe por 30 anos. Agora que a encontrei, não vou deixá-los roubarem de novo. A mãe soluçou, agarrando-se ao braço dele. Filho, eles não têm limites. João a abraçou, sentindo o peso de tudo nos ombros. Mas dentro dele, a decisão já estava tomada. Iria até o fim, mesmo que custasse a própria vida. Naquela noite, enquanto observava as luzes da rua pela janela, soube que o confronto final se aproximava. Os segredos que haviam destruído sua infância estavam prestes a ser expostos, e os homens que sempre lucraram com o silêncio finalmente teriam que encarar a verdade. A aurora daquele dia parecia carregar um peso especial. João acordou antes do sol nascer, os olhos fixos no teto, sentindo que a decisão que tomaria não teria volta. O dossiê estava pronto, as provas reunidas, e o detetive aguardava para levá-las ao Ministério Público. O medo estava presente, sim, mas o que o movia era maior. A certeza de que a verdade precisava ver a luz. Na porta do fórum, a cena já denunciava a resistência que enfrentaria. 2 carros pretos parados em frente, homens de terno espalhados, olhares frios que o seguiam de perto. João respirou fundo, ajeitou a pasta sob o braço e caminhou em direção à entrada. Você ainda pode desistir, disse o detetive ao lado. Eu já desisti a vida inteira, respondeu João sem hesitar. Hoje não. Dentro da sala, o promotor ouviu cada palavra, examinou os documentos e fez anotações rápidas. As provas eram contundentes. Registros adulterados, testemunhos, listas de crianças levadas sem rastros. Era impossível negar. Mas também era arriscado demais mexer em nomes tão poderosos. Isso vai abalar muita gente, disse o promotor, fechando a pasta. Mas a justiça precisa começar de algum lugar. Na saída, João sabia que a batalha não terminava ali. Seria longa, cheia de obstáculos, mas pela primeira vez sentia que tinha dado o passo certo. Ao deixar o prédio, porém, encontrou uma cena que o congelou. Sua mãe estava lá, sentada num banco do lado de fora, tremendo. Quando o viu, ergueu-se com dificuldade e caminhou até ele. Eu ouvi tudo, disse ela, as lágrimas escorrendo. Passei 30 anos vivendo na sombra do medo. Mas hoje, vendo você lutar, sinto que não perdi tudo. Você é a prova de que eles não venceram. João a abraçou com força, e naquele gesto havia mais do que perdão ou dor. Havia reconstrução. Havia um elo que, mesmo enferrujado pelo tempo, ainda resistia. Pela primeira vez em décadas, mãe e filho estavam unidos não pelo silêncio, mas pela verdade. Os homens de terno ainda observavam de longe, mas já não importavam. O abraço falava mais alto que qualquer ameaça. Enquanto caminhavam juntos para longe do fórum, João sentiu um alívio estranho. Sabia que o futuro ainda seria cheio de lutas, mas não caminhava mais sozinho. Aquele reencontro, mesmo tardio, era a prova de que laços de sangue podem resistir à dor, ao tempo e até às tentativas mais cruéis de apagá-los. E naquele instante, ele compreendeu.
O menino do orfanato, que esperou durante 30 anos por um sinal, finalmente tinha encontrado o que buscava. Não apenas a mãe perdida, mas também a si mesmo. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias emocionantes. Deixe o like se essa história tocou o seu coração. Conte nos comentários. Você acredita que sempre existe uma chance de reencontro, não importa quanto tempo tenha passado?